a nossa... Está compartilhando. Isso, vamos lá. Bom, pessoal, prazer em trabalhar com vocês. Só me apresentando, antes de eu falar um pouquinho do plano, deixa eu falar de mim. Bom, sou Roberto da Trino, eu trabalho na Campos Sales simplesmente há 33 anos. Esse é meu 34º ano, ok? Sou formado em Economia e Administração pela Universidade Mackenzie. Estou fazendo a minha 7ª pós-graduação. Eu tenho pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino Superior, Didática e Metodologia para a Educação à Distância, MBA em Logística. Tenho também, estou fazendo agora essa daí que é Didática e Tecnologias Disruptivas aí para metodologias de ensino também. Fiz outros cursos de logística também, curso de gestão financeira também, já fiz também. Ou seja, na hora que a gente não tiver mais nada que estudar, está na hora de ir embora, ok? Passei por várias empresas. Na verdade, eu sou de uma pequena cidade do interior chamada Mirandópolis, né? E que quando lá em 79 eu vim para São Paulo, lá não tinha nem faculdade. Então eu vim para poder estudar. Fiz o colégio Objetivo, estudei no Objetivo, entrei no Mackenzie, fui trabalhar no Mackenzie, lá eu tinha bolsa, fiz economia, administração, tudo que o aluno quer e precisa nos dias atuais, concorda? E naquela época foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava, estudava no mesmo local e tinha a bolsa de 100%. E coincidentemente eu morava a 3 quarteirões da faculdade Mackenzie também, ali no centro também, ok? Eu diria que foi a melhor época da minha vida. Mas aí você termina a faculdade, você está numa parte de educação, da área de educação, que é uma área interessante, que eu sempre gostei, mas não estava muito na área de empresas, que eu queria, administração de empresas, que eu tinha formado em economia. Eu fui trabalhar na Cooperativa Agrícola de Cotia. Trabalhei 8 anos, comecei ali meus primeiros trabalhos, trabalhando com, que hoje é o Excel que vocês conhecem, era Lotus 123, fazendo os primeiros trabalhos da área de logística, começando como analista de logística júnior, pleno, sênior, até chegar a supervisor, gerente de logística também. Aí saí dessa empresa, fui por outra empresa chamada Grafons Cards, fui por outra empresa chamada Videolar Multimídia, que tem até hoje lá no Balão de Alphaville, com outro nome agora, do lado do Habib's ali, que chama-se... Esqueci o nome agora, mas tem outro nome. Depois trabalhei na Speed Cargo, em outras empresas também. E aí eu descobri que depois dos 35 anos trabalhando nas empresas também, eu estava me aposentando, mas eu gosto mesmo de dar aula e continuei dando aula. Então eu estou aposentado, mas estou dando aula na Campos Sales, adoro dar aula na Campos Sales. Dava aula até 2 anos atrás na Anhanguera, aqui de Osasco também. Até o ano passado eu estava também na FATEC de Carapicuíba, mas como eu não era concursado, você trabalha por 2 anos, depois você fica 1 ano fora, podendo voltar depois também. Mas eu não sei se eu estou com muito tempo agora, e nessa situação de pandemia, mas de repente se eles precisarem de mim, e se for no período da manhã, eu volto para a FATEC também, que é uma faculdade que eu gosto, um ambiente bastante agradável também. Ou seja, a minha trajetória sempre foi pelas empresas, sempre na parte prática. E eu estou desde o início do curso de Logística e de Gestão Financeira como coordenador dos 2 cursos. E adoro a Campos Sales, gosto desse ambiente de aluno, de professor, ok? Mesmo que tenha todos os seus problemas, a gente sabe que tem, às vezes não dá para agradar todo mundo, mas eu sou uma pessoa bastante aberta, tá? Então, eu sempre digo para o aluno, se ele tem uma dúvida, sempre é uma dúvida, e é importante que ele questione, que ele pergunte, que ele duvide. Então, isso é importante e eu posso até dizer, meu amigo, eu não sei responder a sua pergunta, mas eu vou tentar verificar e na próxima aula ou por e-mail eu vou tentar te responder. Ok? Eu acho que tem que ser assim mesmo, bem transparente. Eu me lembro que às vezes até conto um caso que quando eu estava lá fazendo faculdade em 1980, que na época dos militares ainda, eu tinha um professor na segunda-feira de manhã, que eu sempre estudei de manhã e não foi por luxo. Eu sempre inverti, estudava de manhã e trabalhava à tarde e noite, ponto. E um professor bastante carrasco, ele dizia o seguinte: depois que eu entrar na sala, ninguém entra, enquanto eu não sair, ninguém sai, e se sua pergunta não for inteligente, não faça. A pergunta, o que é uma pergunta inteligente? Se é uma pergunta, é uma dúvida, concorda? Então, acho que o aluno tem que questionar, tem que perguntar. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para perguntar qualquer coisa. Eu posso dizer para você, eu não sei responder, mas na medida do possível a gente vai tentar ajudar. Tudo bem? Ou como professor, ou como coordenador também. Eu acho que nessa época de pandemia também a gente sabe que a gente tem que se aproximar mais das pessoas, concorda?
A gente não está mais fisicamente, mas eu acho que a gente tem que sentir aquele calor humano, de acolher um o outro, e eu acho que é isso. Aquela primeira semana, não sei o que vocês assistiram semana passada, teve algumas lives, eu cheguei a fazer uma com o professor Eduardo, que acho que vocês tiveram aula com ele também, um professor muito bom de Direito, acho que foi bastante produtivo, era mais assim, para dar aquela... Se tivesse presencialmente, como vocês tiveram o ano passado, eu lembro que teve uma banda, inclusive, acho que foi muito legal também, ok? Mas esse ano, devido à pandemia, então foi as lives aí, mas foi legal também, ok? Bom, pessoal, eu estou dando aula, só para vocês terem mais ou menos a minha agenda também. Eu estou dando aula todos os dias na terça, quarta, quinta e sexta, à noite, das 19 no horário da aula, até as 22, tudo bem? Porém, na segunda-feira, eu estou disponível para coordenação. Então, qualquer problema que vocês tenham e queiram resolver na segunda-feira, eu estou disponível. Ah, Doutrina, mas posso falar com vocês só na segunda? Não. Pode me mandar e-mail, todos vocês têm meu e-mail, tanto a Bruna quanto a Ariana têm meu e-mail, tem o WhatsApp também. Pode comentar, pode falar. Tem aluno que às vezes não sente bem, e já teve vários casos, de aluno fala assim, vou passar para representante, e ele passa para representante, a representante depois nos retorna, então pode fazer isso, pode usar a representantes também como ponte, ok? Se você sente melhor com elas também, sem problema nenhum, mas se sentir à vontade, pode passar direto que a gente vai tentar ajudar também, ok? A gente sabe que, como toda faculdade, sempre tem problema, trava o sistema, eu fiz uma chamada e ninguém responde, eu ligo lá e ninguém atende, eu sei que tem vários problemas, o pessoal é mal educado, vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, que houve treinamento nos últimos 6 meses, um ano atrás, e que mudou sensivelmente as pessoas que estão trabalhando, ok? Então, elas são completamente diferentes. Então, isso evoluiu, a gente tem que dar uma palmatória. Mas a gente sabe que anos anteriores, logo que vocês entraram, vocês já estão há um ano e meio, logo que vocês entraram, eu sei que tinha gente que era brava na secretaria, não dava retorno, era mal educado no telefone. Isso, a direção mesmo, com as nossas reuniões pedagógicas de coordenação e direção, eles comentavam muito. Nós precisamos melhorar o treinamento, porque o aluno é um cliente, nós precisamos atender bem, né? E aquela relação, muitas vezes a faculdade não gosta de dizer que o aluno é cliente, que o aluno acha que ele é cliente, porque ele está pagando, ele vai ser aprovado também. Não é isso. Uma coisa não pode misturar com a outra. Mas ele é um cliente, ele está pagando, e se não tiver aluno, não existe faculdade, não precisa de professor, não precisa de faculdade, não precisa de nada. Então é o aluno que move a faculdade, com certeza, concorda? Então ele é importante, precisamos tratar ele bem, e a faculdade está preocupada com isso, a direção está preocupada. Vocês perceberam que a própria direção acadêmica também deu uma estruturada nos últimos 2 anos também. O professor Senger, que é o diretor-geral, ele está como diretor-geral, e o professor Carlos é o nosso diretor acadêmico, e o professor Fábio também é diretor acadêmico, mas o Fábio, ele responde mais para a unidade FEPAC, que é lá da Paulista. Unidade Paulista, que é de comunicação, que tem mais os cursos de comunicação, mas tem também administração, não tem os tecnólogos lá. Já teve, mas a demanda era pequena, eles acabaram trazendo todos eles aqui para lá e não abriu mais o curso. Tudo bem? Que mais que a gente pode esclarecer aí também de boas-vindas para vocês, de recebimento, se tiver alguma dúvida, pode questionar, pode perguntar, porque aí, legal, você percebe que quando a gente faz reunião com os professores, às vezes tem professor que ele deixa o microfone aberto, eu percebo quanto vocês são comportadinhos, todo mundo de microfone fechado, mas se precisar falar, precisar questionar, pode abrir o microfone, pode perguntar, pode questionar, para não ficar só eu falando também aqui. Tudo bem? Nenhuma dúvida, Bruna, né? Ariana? Não, tranquilo, tranquilo por enquanto, professor. Até o momento. Posso seguir então? Então tá bom. Não tem ninguém dormindo em casa também não aí, né? Não. Não? Então tá bom. Legal. Se alguma coisa travar aqui, dá um grito também. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando do nosso plano de aprendizagem. Pessoal, a primeira coisa, o nosso plano de aprendizagem, ele mudou sensivelmente do semestre passado para este semestre. Tudo bem? Mas eu acho que assim, vocês vão gostar, porque eu acho que assim, vieram mudanças boas. A própria plataforma está diferente também, muito mais atrativa para o aluno, mas ela ainda não está completa, até mesmo que muitos professores, eles estão preparando ainda a atividade, não só eles, como eu também. Não sei se vocês entraram hoje e verificaram, tá a unidade 1, mas não tem a 2, não tem a nada, tem lá a entrada e a unidade 1 só, tudo bem? E tudo que está lá vai estar aqui também, ou seja,
como à tarde deu problema na plataforma, eu, na dúvida, eu falei, bom, é melhor eu mandar tudo que eu tenho disponível aqui. Aí mandei para a Bruna e para a Ariane, então mandei o plano de ensino e a unidade 1 também. E não sei se vocês viram, alguém deu uma folheada no plano de ensino, lá no finalzinho, tem inclusive um cronograma das nossas aulas de terça-feira específica dessa nossa disciplina. Tudo bem? Geralmente não, na terça-feira não tem nenhum feriado, perceberam, né? Então, praticamente, nós teremos 2 semanas para cada uma das 8 unidades. Tudo bem? Então, unidade 1 hoje, a semana que vem, unidade 2 mais as 2 semanas, unidade 3, 15 dias e assim por diante. De maneira que ainda tem uma semana que aprova P1, uma semana que aprova P2 e até o dia, acho que 21, 22 de dezembro. Antes do Natal, a gente encerra, fecha tudo. Para os bons alunos, com certeza, não vai ter nem substitutiva. Antes do dia 15 de dezembro, fechou a P2, com certeza ele vai estar de férias já. E se até lá a pandemia passou, ele já vai estar viajando para a Disney já, não é isso, Bruna e Ariane? Quem me dera, professor. Para Disney eu não digo, mas do jeito que tá, a Praia Grande tá bom, professor. Isso, tá vendo? Ó, Long Beach aí, né? Tá certo. Então tá bom. Ok? Então ela vai estar interessante. Vamos lá. E hoje, mesmo, ó, eu acho que assim, a gente está obedecendo, inclusive, também os horários de intervalo. Vocês lembram que o horário de intervalo era 20h40 até 20h50, é isso? Lembram disso? Sim. 20h40, 20h50. 10 minutinhos, ou que seja 15 minutinhos, não precisa ser tão rigoroso também, para a gente ir no banheiro, tomar uma água também, porque ninguém é de ferro. Concorda? Assim como nós estamos presencial, aqui também a gente está praticamente presencial, né? Então, vamos dar esse intervalo ali. Mas eu estou mais preocupado em deixar claro aqui o que é essa disciplina, o que se espera de vocês, o que precisa fazer. Possivelmente, nós só vamos conseguir falar da unidade 1, não toda ela, mas uma parte dela, depois do intervalo também, depois das 20h50. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando aí. Bom, a nossa disciplina, para ficar bem claro, ela tem o nome agora de Finanças Corporativas e Análise de Investimentos. Bom, por que eu estou dizendo agora? Porque até 2 semestres atrás, ela tinha o nome de apenas Análise de Investimentos. E aí vocês sabem que nós fizemos algumas alterações na grade, que inclusive eu mandei, acho que para vocês, lembro disso? Com as disciplinas. E alguém até já me questionou, a nova grade agora tem Libras? Tem. Só que Libras, ela é, como chama? Não é presencial, ela é EAD, e o EAD geralmente começa um pouquinho depois também, tudo bem? Então deve começar a semana que vem também o EAD, tudo bem? Mas ela mudou um pouquinho, então nessa mudança de grade, agora o nome passou a se chamar Finanças Corporativas e Análise de Investimento. Por que corporativo? Porque ela faz parte das empresas, ok? Bom, a área nossa, ela está dentro da área de negócios. Porque todos os cursos da área de negócios, quais são os cursos? Administração, contabilidade, todos os tecnólogos, quais são eles? Recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, gestão comercial, ok? E também sistemas de informação também faz parte de negócios. Uma outra área que é a área jurídica, pessoal de direito, e a parte de pedagogia, ou seja, tem 3 grandes áreas na faculdade. Tudo bem? Então, a área de negócio que envolve os nossos cursos tecnólogos, mais administração e contabilidade, que são cursos maiores de 4 anos, ok? E o curso de sistema, que tem curso de sistema de 3, e tem outro também que eles estão criando de 4 anos também. E os pedagogos que são de 4 anos e os de direito que são de 5 anos, ok? Então são essas 3 áreas, se eu não me engano, eles estão com 17 cursos. Uma novidade boa também, não sei se vocês viram no site, a Campos Sales acabou de unir a uma outra faculdade e vai ter vários cursos da área de engenharia e da área de saúde também, viu? Então, se vocês quiserem indicar alguém que queira fazer engenharia também, inclusive já tem coordenador, já tem aluno já para o próximo semestre e área de direito. Professor. Oi. Fala. Boa noite, professor. Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar.
Essa parte aí de novos cursos aí, eu fiquei interessado em engenharia civil, quando eu terminar esse de gestão financeira. E tem ele, viu? Tem. Tem ele mesmo. Quem está falando É é o que o... me informou. João Vitor. Ah, João Vitor, legal. Viu, João Vitor? E tem a área de engenharia, tem 6 ou 7 engenharias, e tem engenharia civil também, legal, legal. Mas, Termino de professor, só finanças. esqueci o nome dessa faculdade que eles informaram o nome. O nome, eu não sei qual é o nome. Ai, eu não vou lembrar agora de cabeça. João, mas eu passo no e-mail da Bruna e da Ariana também o nome da Sim, faculdade, que eu tenho aqui em algum lugar anotado. Ok? É um sim. Eu me instituto, I não interesso sei o muito por quê. ele. Legal, mas João, termina o finanças, que inclusive lá na engenharia você pode ser dispensado de algumas disciplinas também, além de você ter um segundo curso, concorda? Você ter já um curso superior, que dá para você trabalhar, ganhar mais dinheiro, né? E poder fazer o curso de engenharia também depois. Legal, entendeu? Aham, obrigado, professor. Legal, legal. Vamos lá então, vamos lá onde nós estamos aqui, cadê você? Isso, vamos lá. Bom, as nossas aulas, pessoal, só confirmando aqui, são todas na terça-feira, neste horário, que você sabe que é das 19h10 até as 22 horas, tá? Qual é a justificativa? Por que é importante ter essa disciplina? Ok? Vamos ler hoje para deixar bem claro para quem está presente, quem não está também, depois assistir o vídeo que vai estar lá no YouTube, bem claro, ok? Olha lá, a busca incessante pela maximização do resultado obtido com a utilização dos recursos disponíveis faz com que as empresas tenham que investir em profissionais altamente capacitados, em inovação tecnológica, em renovação constante de equipamentos e outros. No entanto, nem todas as organizações estão dispostas ou possuem recursos suficientes para investir em uma dessas tentativas de solução. Por este motivo, buscou-se na disciplina de Finanças Corporativas e Análise de Investimentos, que é essa que nós estamos trabalhando, para estabelecer uma possível solução simples, mas que pode auxiliar muitos empresários a planejarem melhor os investimentos e as operações que irão realizar para obter um resultado mais satisfatório nas empresas. Percebeu a importância sua dentro de uma empresa? Essa é a justificativa de você estudar essa disciplina. A área de finanças vem sendo cada vez mais importante nas organizações, tendo em vista que o menor descuido nos investimentos e na aplicação dos recursos das empresas pode ocasionar sérios abalos na lucratividade e na rentabilidade. Quem já está atuando na área de finanças sabe o quanto isso é importante para os investimentos nas empresas. A baixa margem de lucro que as empresas estão sendo obrigadas a operar em função da alta competitividade no mercado, as tem forçado a administrar de uma forma cada vez mais competente seus recursos financeiros. Eu diria que depois da globalização, próximo da virada do milênio em 2000, cada vez mais as empresas elas estão lucrando menos, concorda? Ou seja, a concorrência é muito grande. Então, cabe ao profissional de finanças estar cada vez mais com as finanças apuradíssimas na sua empresa. Ou seja, a baixa margem de lucro que as empresas estão sendo obrigadas a operar em função da alta competitividade do mercado tem forçado administradores de uma forma cada vez mais competente seus recursos financeiros. É neste cenário que o gestor de finanças, que são vocês, será inserido, pois a sua atuação é direcionada à obtenção de maior lucratividade para as empresas de qualquer segmento e porte, ou seja, pequena, média ou grande. O profissional desta área possui um campo de atuação bastante versátil, podendo atuar em indústrias, comércio, prestação de serviço, agências financeiras, empresas públicas, empresas de consultoria também. Aliás, eu já disse para vocês que eu estou já há 33 anos na Campos Sales, já vi vários alunos do curso de finanças, inclusive, saindo fazendo aqueles cursos de banco lá e trabalhando para ganhar um bom salário também, e já vi gente, inclusive, abrindo a própria empresa. Aliás, o ano passado mesmo, não sei se alguém conhece, não é da sala da... Não, terminou o ano passado, não é da sala da Nicole. Ele terminou o ano passado, um rapaz que já trabalhava no escritório de contabilidade da família, e ele está exatamente fazendo um plano de negócio próprio dele, abrindo o próprio negócio dele também, já com a experiência que tem na família. Você percebe com toda a experiência que ele conseguiu na Campos Sales.
E é um cara que perguntava, questionava, ótimo isso, tá vendo? Por quê? Porque ele quer abrir o próprio negócio dele, né? Então, às vezes é mais difícil, mas às vezes é mais interessante também se abrir um negócio próprio também. Então, você percebe o quanto é importante essa disciplina, o quanto cada vez mais o curso de gestão financeira é importante para as empresas também, ok? Bom, qual é o objetivo? O objetivo dessa disciplina, o que se pretende? O que será capacitado o aluno? Essa é a pergunta aqui dos objetivos, ok? Deixa eu tomar minha aguinha aqui, porque eu falo demais, né? Então eu preciso molhar. Bom, o objetivo: capacitar o aluno do curso de gestão financeira, que são vocês, para que tenha uma visão abrangente sobre a problemática das finanças corporativas e análise de investimento, ou seja, desde o início lá da empresa até o final em todos os setores hoje. Percebe a importância? Bom, segundo objetivo: proporcionar e compreender ao acadêmico, que é o aluno, uma visão com 2 focos distintos. Olha lá. Então, porém, complementares. O primeiro é fornecer e reconhecer modelos analíticos, ferramentas matemáticas, recursos de calculadoras financeiras. Alguém domina HP12C aí? Nós vamos usar bastante e precisa dela, tá? Eu não sei como, o semestre passado, no final, tem aluno que acabou se virando, comprando devido a esta situação. Mas se a gente tivesse na sala presencial, qualquer avaliação você teria, desde a primeira até a última, precisaria usar a calculadora financeira e você precisaria não usar do celular, porque a gente sabe que se você usar do celular, né, a gente não pode confiar em todo mundo, mas sabe que o aluno pode levar uma prova, praticamente o gabarito dela lá no celular também. Então, para evitar isso, a própria faculdade determinou a regra também, que no dia da avaliação não se usa o celular nem como calculadora. Ah, professor, eu vou tirar meu chip. Não se usa o celular como calculadora. Então, você teria que comprar. E quem conhece aí sabe que uma calculadora HP12C, ela está aí por volta de 200, 250 reais também aí, não é isso? Até 300 reais já vi aluno comprando. Mas já vi aluno comprando por 199 também, né? É uma questão de pesquisar e procurar no mercado aí também, ok? Mas é interessante, porque é um investimento que você faz, e se você está atuando na área de finanças, você vai usar para o resto da vida uma calculadora HP12C. Tudo bem? Bom, então é recurso de calculadora financeira e as planilhas de cálculo para as finanças corporativas e análise de investimento. Ou seja, você vai perceber que tem várias atividades, vários exercícios nossos, que não só ele ensina passo a passo. Ah, tem aluno que vai dizer, Daltrino, eu não sei usar a calculadora HP12C. Calma, que tem passo a passo, como você vai ligar a calculadora, como você vai zerar a calculadora, como você vai fazer a primeira função. Ele vai te ensinar passo a passo. Inclusive, um livro que tem aqui, que eu vou comentar já em seguida para vocês, é um livro bastante interessante, bastante didático, que ele auxilia muito a nossa atividade, a nossa disciplina de finanças corporativas e análise de investimento. Ou seja, então esse primeiro foco aqui, ele é praticamente um foco instrumental, vai instrumentalizar você. E o segundo foco, qual que é? Socializar, despertar e desenvolver no aluno o julgamento crítico sobre a estruturação da análise e utilização de ferramentas, de forma a permitir e interiorizar seu entendimento das utilidades, limites e possíveis falhas de cada abordagem e ferramentas na tomada de decisão dos melhores investimentos para as empresas. Então, vocês vão perceber que, com certeza, vocês que são da área de finanças, vocês já ouviram falar de payback, de TIR, de VPL. Agora nós vamos aprender o que é, como calcular e como tomar a decisão e a decisão assertiva, ou seja, sem possibilidade de erro, representando todos os cálculos, ou seja, através da HP12C ou mesmo através do Excel também. Quem gosta do Excel tem disponível também nesse próprio livro que nós vamos utilizar, e você pode utilizar o Excel como ferramenta, e é muito boa, muito produtivo também, e nas empresas muitas vezes nós utilizamos também, ok? Bom, o que é a ementa aqui, pessoal? A ementa, basicamente, é um livro básico que a gente vai seguir, ok? Que são Fundamentos e Pressupostos das Finanças Corporativas e Análise de Investimento. Os fundamentos nós vamos começar a trabalhar já ele hoje, tudo bem? Depois, Técnicas de Gestão e Análise de Investimento, que é a unidade 2. O efeito da inflação na análise de investimento nas empresas, que é a unidade 3. O quarto, o efeito da depreciação e do imposto de renda. O quanto que a depreciação e o imposto de renda vai influenciar nos nossos investimentos.
Só uma observação aqui antes de completar a emenda. A gente sempre, quando fala de finanças corporativas e análise de investimento, a gente sempre vai fazer projeto para o futuro, ok? Por quê? Para vocês não confundirem com outras disciplinas que vocês vão fazer já realização de o que já aconteceu, ok? Então, vocês vão perceber que a gente vai aprender a fazer fluxo de caixa. Como fazer? Se é fluxo de caixa, eu estou fazendo um fluxo para o futuro. Eu não quero saber o que já aconteceu, eu quero saber o que irá acontecer. Então, a nossa disciplina sempre será com foco para o futuro, ok? Então, olha lá, o efeito da depreciação no imposto de renda, a gente sabe que quando você faz um projeto, você tem que levar em consideração os equipamentos, os prédios, as instalações, e elas depreciam, concorda? É mesmo como o nosso veículo. O nosso veículo não vai depreciando. Você comprou um carro zero hoje, que vale 80 mil, o ano que vem ele só vale, sei lá, 60, no outro ano só vale 50, depois ele vai se depreciando, concorda? E nós temos o imposto de renda, que depende do que você atua, de qual é a sua atividade, tem uma porcentagem do imposto de renda. E esse imposto de renda vai refletir nos nossos investimentos também, e nós vamos aprender a calcular esses investimentos também. Tudo bem? E aqui tem outro capítulo que é substituição de equipamentos. Que eu sempre brinco com o aluno quando a gente chega nessa unidade, que eu falo assim, sabe aquele ditado que você já ouviu muitas vezes alguém dizer assim, este meu veículo está dando mais prejuízo do que lucro. O que significa? Passou da hora de você fazer a substituição desse seu veículo. A mesma coisa nas empresas. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que com a globalização e a competitividade, e cada vez mais as empresas tendo uma lucratividade menor, ela precisa ser competitivo. E quantas vezes nós estamos trabalhando com um veículo, com equipamento, com uma máquina, que ela não te dá mais a produtividade que o seu concorrente está tendo. Então você acaba ficando para trás no mercado. Então é importante você substituir. Então nós vamos aprender através de cálculos financeiros aqui, a calcular os nossos investimentos considerando a substituição do equipamento. Em que período? Devo substituir neste momento? Devo substituir o meu equipamento daqui a um ano? Daqui 2 e assim por diante, ok? E um outro aqui, que nós vamos, uma outra unidade seriam projetos industriais, que esse é muito legal, a gente vai fazer alguns cálculos, inclusive bastante prático. Eu gosto muito da parte prática, vocês vão perceber que eu dou aula na logística, eu dou aula na parte de finanças, gosto muito da parte aplicativa. A parte conceitual é importante? Sim, importante e necessário. Mas o que eu vou fazer com esse conceito? Vamos aplicar na prática. Então, quando a gente coloca na parte aplicativa, o aluno começa a entender para que é isso. E vocês vão perceber que eu dou muitos exercícios, muitas vezes eu passo para vocês, já um primeiro exercício já resolvido, para facilitar a vida do aluno, para ele poder entender o que eu vou fazer com esse conceito. Agora eu posso fazer uma pergunta desse conceito, que ele vai saber por quê, qual é a finalidade deste conceito, e como calcular, como dar a resposta, e assim por diante. Ok? Tem bastante cálculo, tá? Para quem gosta de cálculo aí. Bom, e outra unidade de aprendizagem é decisões de investimentos em condições de incerteza, ok? Então, a gente sabe que a maioria dos nossos investimentos, nós temos alguns riscos, ok? E aquilo que os nossos avós já diziam, o seguinte, olha, eu não tenho tempo de cuidar da minha aplicação, então eu vou aplicar na poupança, que me dá menos dor de cabeça, porém dá menos rentabilidade. Se você quiser aplicar na bolsa, você tem que estar constantemente ali, né? Verificando sobe e desce para poder saber em que momento você compra, em que momento você vende, te dá muito mais trabalho, mas muitas vezes você acaba ganhando mais. Mas não tem tanta, né, você tem que estar correndo atrás, não é como uma poupança. Mas a gente sabe que se tem alguém que trabalha em banca e sabe que o perfil do investidor mudou sensivelmente nos últimos anos. Está cheio de vozinho aí agora, aplicando lá na bolsa, tá, o internauta está todo dia verificando, vendendo, ganhando dinheiro, viajando para o mundo aí com dinheiro no bolso, tá vendo? Então, as coisas mudaram. Então, os nossos velhinhos, os nossos avós não estão mais sentados na cadeira de balanço lá, assistindo novela, não. Eles estão super ativos agora também. Mas tem gente que ainda não quer correr algum risco, concorda? Então, quanto menos risco você corre, é lógico que menos rentabilidade. Conforme o risco é maior, e aí é lógico que você tem que, né, pode ter um ganho maior. Tem até um caso de um livro que eu vou indicar para vocês, tem até um estudo de caso neste próprio livro, que ele vai dizer o seguinte, você é convidado a pular de paraquedas.
Ah, eu morro de medo de paraquedas. Eu te pago R$ 100 para você pular de paraquedas. Vai pensar duas vezes, será que compensa? Agora, se eu te dizer, eu te pago R$ 1.000.000 para você pular de paraquedas, você pula ou não? Você percebe que por este valor você corre o risco. Mas por R$ 100, será que você correria o risco? Não. Então é mais ou menos assim também, concorda? Então o investimento, às vezes, você vai investir, pode ganhar mais, mas você tem um risco maior. Às vezes você pode ganhar menos, mas o risco é menor também. Tudo bem? Então é isso, ok? Pessoal, está claro a nossa justificativa da disciplina, os objetivos, que é o que se espera de vocês, alunos, profissionais dessa área, e o conteúdo também, antes da gente entrar na bibliografia. Tudo bem? Senão fico só eu falando aqui. Tudo bem, Ok? professor. Tranquilo. Tudo bem, professor? Pode seguir? Então vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu comentar sobre a bibliografia. Vocês sabem que desde o semestre passado, todos os professores da Campus Sales são obrigados a indicar livros que tenham presente na biblioteca. Ou seja, qualquer um desses livros aqui tem 3 na bibliografia básica e tem 5 na bibliografia complementar. Todos eles têm pelo menos uma unidade lá na nossa biblioteca. Tudo bem? Então eu vou comentar, inclusive, do primeiro livro aqui. Eu estou até com ele aqui em mãos. Olha lá. Não sei se alguém vê, acho que dá para ver, né? Depois também. Tá? Não se preocupe, ele está dizendo PLT, porque como eu dava aula na Anhanguera, a gente recebe como cortesia, mas você vai ter lá na biblioteca, acho que também é um PLT que eu doei lá para a biblioteca, tá? A capa dele é essa daqui. Ele tem 7 capítulos, este livro. Okay? Professora, eu não vi a capa. Dá para ver? Não, estou vendo só a tela. Bom, mas fica tranquilo, eu vou fazer uma proposta em seguida para vocês. Aqui não, só tela, aqui não dá para ver, né, na tela. Não, não dá. Não dá. Mas, Bruna, deixa eu falar. Na verdade, ele chama-se Análise de Investimento, é do professor Rodolfo Olivo. Ele tem 7 capítulos e eu vou utilizar os 7 capítulos nessa disciplina. Tudo bem? Agora, deixa eu falar baixo para vocês, mesmo que esteja gravando. E que a copiadora não nos ouça. Eu tenho este livro, ele em PDF, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar para as representantes aí, e aí vocês fazem o que vocês quiserem. Tudo bem? Mas ele tem uma via também na biblioteca. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou usar ele integralmente. Das 8 unidades, são 8 unidades de aprendizagem, ok? 7 está nesse livro. Só o último que eu não vou colocar. Aliás, o último eu acabei esquecendo de comentar aqui na ementa, que é programação linear. Só voltando um pouquinho aqui na ementa, tá? Que a 7ª e a 8ª, já vi, o Bruno, você respondendo aqui no celular. Vou mandar amanhã para você, tá? Programação linear para maximização de criação de valor através da sua utilização no estudo das decisões econômicas de investimento das empresas. Eu não sei se alguém gosta muito do Excel e se trabalha bem no Excel e se conhece uma ferramenta dentro do Excel chamada Solver. Alguém conhece? Ô, professor, confesso que não. Não. Eu trabalho com Excel, professor. Todos os documentos que eu trabalho conheço bem. Conhece a ferramenta chamada Solver do Excel? Essa daí eu nunca. Nunca. Fica tranquilo, então, porque é só você ativar. Quem trabalha no Excel, é só ativar, porque todo Excel tem o Solver, mas você precisa ativar. E a gente vai conseguir fazer programação linear aqui, tomando as melhores decisões de investimento lá pelo Solver. É muito legal também. Mas é no final do semestre que nós vamos fazer isso. Mas é uma ferramenta também que a gente vai aprender a utilizar. É mais uma ferramenta. Então, você vai conhecer o Excel, você vai conhecer HP 12.6, você vai conhecer o Solver dentro do Excel também. Todos os alunos aqui deste curso. Legal? Bom, mas além deste livro aqui que eu estou usando como básico, que a Bruna já me mandou lá no celular, que quer, eu vou mandar para vocês. E eu tenho 2 possibilidades ainda. Não sei qual é a facilidade. Eu tenho o link dele e tem ele em PDF, tá? Então, às vezes o PDF fala, não, abre o link lá, que você abre o livro inteirinho também lá. Tudo bem? Bom, o outro livro, o segundo que está aqui como bibliografia básica, é professor José Dutra Sobrinho, Matemática Financeira, um cara conhecido no mercado também. Então, se você quer fazer um complemento de um conteúdo ou outro, tem lá na biblioteca, dá uma pesquisada lá.
Você sabe que você pode, inclusive, online também pesquisar. Agora, retirar livros só presencial, não é isso? Mas você pode consultar lá o que tiver lá também, mesmo virtualmente. Ok? Bom, e o terceiro livro aqui é do Asaf Neto, que também é conhecido, com certeza, o professor Jorge ou alguém, desculpa, já trabalhou com vocês, esse autor aqui também, não já? Asaf Neto? Sim ou não? Bom, na bibliografia complementar, eu indiquei aqui 5 livros também. O primeiro que ele tem aqui é do Asaf, só que é com outro nome, Finanças Corporativas e Valor, é lógico, a nossa disciplina. O outro é do Matemática Financeira do Bonora Júnior. Alguém sabe quem é o Bonora? Professor da casa, tá? Professor da Campos Sales. Professor Bonora, meu amigo, inclusive. Tá? Então, mas não é só porque ele é meu amigo, não. O livro é bom, tem na biblioteca lá mais de uma unidade também. Vocês podem pegar para pesquisa também, muito bom. O terceiro livro, Matemática Financeira, Samanês também, Carlos Patrício, ok? O quarto livro, Matemática Financeira Aplicada ao Mercado de Capitais, Análise de Investimento, Finanças Pessoais e Tesouro Direto. Olha lá, tá cheio de investidores aí. Fala até de finanças pessoais aqui também, que o nosso foco é sempre corporativo, são as empresas. Mas eu sempre digo para o aluno, vamos usar o conceito para benefício próprio também, concorda? Quem de nós não gostaria de ser investidores também, ganhar uns trocos aí, se tiver um dinheirinho aí possível para aplicar, concorda? Então, ele é do Roberto Ferreira também, um livro bastante interessante também, ok? E o último que a gente coloca aqui, Jeff Madura também, o autora, e é Finanças Corporativas Internacionais, ok? Então, dá alguns nuances aí do que vem lá de fora também, que eu acho que é importante a gente ter essa noção. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vou comentar um pouquinho aqui das unidades e vou focar um pouquinho mais na unidade 1. Por quê? Porque eu quero, quando chegar lá no estudo de caso, lá, na situação, problema, deixar bem claro o que se espera. Tudo bem? Antes que o aluno leia, isso daí vai ficar assustado. Não sei se alguém já leu, já ficou assustado, mas calma, que a gente vai ficar, ok? Vamos resolver, tá? Bom, então, primeiro, como eu já tinha dito lá na bibliografia, lá na ementa, tá? A primeira unidade a gente vai trabalhar sobre conceitos de finanças corporativas e análise de investimento, ou seja, o que são finanças corporativas, o que é análise de investimento, o que é um investimento público, privado, misto, tudo bem? Então é isso que a gente vai trabalhar, possivelmente ainda hoje, depois do intervalo, tudo bem? Bom, qual é o objetivo desta unidade? Agora não estou falando da disciplina, tudo bem? Já estou entrando na unidade 1, tudo bem? Para deixar claro aqui o plano. Então, primeiro, o aluno deverá ser capaz de entender e compreender os conceitos básicos de finanças corporativas e de análise de investimentos, dentro de um contexto em que se insere as empresas. Porque como é finanças corporativas, a gente vai estar comentando empresa. Sempre lembrando que se a gente puder usar em benefício próprio também, né, vamos usar. Desenvolver e propiciar ao aluno uma visão abrangente sobre a problemática da análise de investimento dentro das empresas. Demonstrar aos alunos modelos analíticos, ferramentas matemáticas, recursos de calculadoras financeiras e planilhas de cálculo para o investimento. Aliás, nessa primeira unidade, lá no finalzinho, a gente já tem um investimento para calcular. Você já pode usar a sua calculadora HP12C e ela vai te ajudar sensivelmente aí também. Tudo bem? Então, o objetivo desta unidade primeira, que é conceitos de finanças corporativas e análise de investimento, que a gente vai trabalhar esta semana e a semana que vem também. Ou seja, teremos 2 semanas para trabalhar este conteúdo. Tudo bem? Bom, o que eu coloquei aqui como pré-requisito? Pré-requisito, assim, para o aluno fazer esta unidade, ele precisa ter o quê de conhecimento? Nenhum. Beabá. Chega aí sem... Tá? Se eu tiver dúvida, que eu falei, pode perguntar, pode questionar. Só que a partir da unidade 2, eu sempre coloco a unidade anterior como pré-requisito. Ou seja, a unidade 2 ela tem como pré-requisito a unidade 1. A unidade 3 tem como pré-requisito a unidade 2, a 4, a 3 e assim por diante. Tudo bem? Sempre a próxima tem como pré-requisito a anterior. Ok? Bom, agora vamos na situação problema. Vamos tentar entender. Não sei se alguém foi lá no sistema já do AVA e verificou que ele está lá, mas ele não está configurado corretamente ainda, porque o professor Eduardo, que está orientando todos os professores, ficou de fazer um tutorial hoje, e eu tive que ir para Paulista, voltei já tarde, não tive tempo, não sei, não vi o tutorial, eu acho que ele não fez ainda, deve fazer até o final da noite, então não tive tempo de estruturar.
mas você já tem o que se pretende, o que precisa fazer aqui, no princípio. Porque depois você vai evoluir, vai melhorar ainda mais. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para o aluno, além de eu gostar que o aluno pergunta, questione, duvide também, acho que isso é importante, é necessário, faz parte do nosso crescimento, ok? Eu gosto muito que vocês troquem experiências entre vocês. Eu motivo muito o aluno, eu fico brincando com eles, eu digo o seguinte, você está fazendo um cálculo aqui que é exato, concorda? Eu fiz uma aplicação, pô, meu deu 12%, do colega aqui do lado deu 14%. Não é colar, não é isso, não é dia de avaliação, mas você está fazendo um exercício para aprender. Meu amigo, um deu 12, o outro deu 14, o outro deu 12, provavelmente de 14 está errado. Por que está errado? Opa, descobri que fiz esse cálculo errado, coloquei esse número. Você concorda que isso é aprendizagem? Isso o aluno está aprendendo. E muitas vezes ele não tem essa possibilidade de questionar junto aos professores, mas junto aos colegas ele tem. Então vocês vão verificar a atividade que eu coloquei aqui, não só aqui nesta unidade, como até a última unidade, ele tem, cada uma das unidades, ele tem exatamente a situação problema, muito parecida da metodologia que nós vamos trabalhar. É lógico que o problema é diferente, mas a metodologia é sempre a mesma. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar entender a situação problema aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que aqui é grande para ler. Bom, então vamos lá. Todo mundo está vendo, acho que é a tela aí, né? Mas vamos aí. Está pequena a tela ou grande? Fala aí alguém. Dá para visualizar bem? Eu estou conseguindo. Tá Tá perfeito, tranquilo? professor. Legal, porque às vezes tem aluno que tira a cópia já também antes. Mas tá bom, então vamos lá. Bom, situação, problema. A discussão dos conceitos é desenvolvida através da dinâmica em grupo ou individual, em grupos ou individuais. Com base nos conceitos trabalhados na unidade de aprendizagem 1, que é essa daqui que nós vamos iniciar hoje, sobre os principais conceitos e decisões de retorno de investimento, nessa primeira unidade de aprendizagem, como iremos trabalhar os principais conceitos, poderá utilizar a metodologia da aprendizagem social, onde os alunos deverão aprender por meio de interações sociais, combinando práticas formais e informais, trazendo como aprendizagem a atenção, retenção, reprodução e motivação da sala. E quando uma empresa, ou mesmo você, pessoa física, tem caixa, ou seja, tem dinheiro sobrando, podem-se aplicar esses recursos no mercado financeiro e sim receber juros pela aplicação. As empresas que geram muito caixa ou muito dinheiro têm uma grande preocupação com essas aplicações, uma vez que, dadas as altas taxas de juros no Brasil, podem significar fonte de receita para a empresa. Aí eu deixei em negrito a pergunta: quais as principais opções de aplicação financeiras disponíveis no Brasil atualmente e como esses investimentos podem ser classificados? Isso é a primeira pergunta, porque você não teve início, não teve nem mesmo conteúdo. Calma que chegamos lá. Tudo bem? Agora vamos explicar o que é a situação problema. Olha lá. A situação problema possui como objetivo despertar o interesse e a criatividade e a motivação do estudo da unidade de aprendizagem, nesse caso a primeira, a 1, com a finalidade de investigá-lo e a oferecer uma resposta, uma solução ao problema. Ainda que a situação seja desafiadora, ela não tem a intenção de desestimular, ao contrário, é uma oportunidade livre para arriscar, para pensar fora do status quo, do padrão esperado, ou seja, daquilo que você acha que é o normal. Status quo seria isso. Mesmo que não saiba por onde começar, você irá desenvolver a habilidade de construir pontes com os outros para que encontre no diálogo as respostas. A resposta para a situação problema não necessariamente será encontrada nas páginas do conteúdo ou nos demais objetos de aprendizagem. Assim, é indispensável efetuar pesquisas para ter um embasamento teórico sobre o assunto. E, a partir disso,
tomar uma decisão sobre o problema apresentado. Portanto, é fundamental o estudo do conteúdo e ainda uma proposição de solução ao problema. Deste modo apresentado, portanto, é fundamental o estudo do conteúdo e ainda uma proposição... Opa, acho que eu repeti aqui. Solução do problema. Tá repetido aqui. Deste modo, é necessário extrapolar as fronteiras da unidade de aprendizagem para localizar os subsídios necessários para a sua tomada de decisão. Aí, qual é a metodologia que nós... Aqui é a situação do problema, explicando ele, ok? Agora, qual é a metodologia que nós, ou que eu da Trino, vou utilizar nessa disciplina, que não necessariamente precisa ser igual de outros professores? Tudo bem? Essa é apenas uma proposta que nós estamos fazendo aqui. A metodologia, o que é metodologia? Ela vem de uma palavra grega, quer dizer, caminho. Quais os caminhos que nós iremos tomar para chegar a esse resultado? Então, a metodologia a ser utilizada é o laboratório de avaliação. Alguém já ouviu falar desse termo, laboratório de avaliação? Se não, vamos aprender aqui. Onde permite o uso da metodologia de avaliação por pares, fazendo com que os alunos avaliem os trabalhos uns dos outros. O exercício do método de avaliação por pares exige do aluno responsabilidade, visão crítica e reflexiva sobre o trabalho desenvolvido e a premissa de querer interagir e colaborar com o aprendizado do colega. Cada aluno, olha a observação importante aqui, cada aluno deverá enviar o seu trabalho em um único arquivo em PDF para 2 colegas da sala fazer os comentários e melhorias. E cada aluno avalia o trabalho de... Você percebe que você manda para 2 e avalia de 2. E cada aluno avalia o trabalho de 2 colegas também. Em seguida, depois de receber os comentários dos colegas, refaço a atividade ou trabalho, incorporando os comentários dos colegas, se acharem necessário, e enviar um trabalho melhor para a avaliação final do professor em um único arquivo em PDF. Só que tudo isso vocês vão postar lá no AFA. Calma, eu tenho aluno que já está arrepiando aí, não está? Bruna aí e a Ariana, mas calma. Não montei ele ainda lá no AVA, possivelmente eu vou montar ele em grupo. Então, quando fala um aluno, o grupo manda para 2 grupos e o grupo avalia de 2 outros grupos também. Mas é importante que muitas vezes isso agrega conhecimento. Aquilo que o seu grupo percebeu pode ser diferente do que o outro grupo tenha percebido e que vai sugerir por escrito. E que tudo isso vai ficar registrado lá no AVA também, ok? Então, na hora da avaliação final, a gente vai poder avaliar não só como subsídio o que o grupo fez no início, o que o grupo ouviu de proposta e o que o grupo finalizou do trabalho dele. Vocês percebem? Então, assim, aparentemente parece que vai dar um pouco mais de trabalho, mas você concorda que o resultado é bastante produtivo, bastante eficaz e vai muito a favor do que eu, como professor, há muito tempo, e desde fazendo as primeiras metodologias aí de ensino, tenho aprendido que cada vez mais nós aprendemos com os colegas. Nós precisamos trocar informação. E a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. As empresas precisam que a gente aprenda a trabalhar em grupo. E muitas vezes a gente percebe que muitos alunos têm dificuldade. Ele fala, não, eu quero fazer sozinho. Mas na sua empresa você não consegue fazer sozinho. Na sua casa você depende de alguém também, você não é sozinho. Não, eu moro sozinho, eu faço tudo. Mas a vida não é assim. Você depende de alguém para fazer alguma coisa, para você poder comer, sei lá. Então sempre a gente depende de alguém. Então, sempre é importante o aprendizado também, a gente aprender com alguém, e a gente aprende muito também com isso. Tudo bem? Bom, antes de passar para frente, eu queria ouvir pelo menos alguém aí, o que achou dessa proposta aqui, da situação problema. Muito complicado, vai dar muito trabalho, o que vocês acham? Professor, eu achei bem dinâmico. Legal. É bem diferente do que estamos acostumados. É um pouco diferente, é verdade. Laboratório de avaliação, ele é bem dinâmico, realmente, bem que você falou. Mas eu acho que, assim, para fazer individual também, eu acho que vai dar mais trabalho para todos nós, inclusive. Então, eu acho que se fizer em grupo, o trabalho vai reduzir, vocês já vão estar trabalhando em grupo e vocês vão poder, entre grupos, trocar informação, entendeu? Vai ter data certinho, que tudo isso lá no AVA a gente consegue determinar.
Então, qual é a data que eu vou colocar para começar? Qual é a data que vocês vão poder postar os comentários? Até que dia? Quantos dias? Então, geralmente, você tem um prazo para fazer também. Só que a gente tem que lembrar que das 8 unidades, vocês têm essas atividades. Então, não dá tempo de ficar esperando muito também, senão a gente vai acumular. Daqui a pouco chega o final do semestre e a gente está com todas as unidades, vocês perceberam? Então, a gente tem muito trabalho na terça-feira. Mas o que a gente pede sempre é assim, foca terça-feira o quê? Finanças corporativas e análise de investimento da Trino. Quarta-feira é o quê? Quem está com o horário aí? Estou com ele aqui. Quem está com o horário aí? Olha lá. Cadê da Trino aqui? Na quarta-feira, amanhã, vocês têm análise de cenários com a professora Simone Picarelli. Alguém conhece? Teve aula com ela de matemática no primeiro? Não. Não? Não, professor. Olha, todo mundo diz que a melhor professora que a Campos Sales tem. Depois vocês me contam se é verdade. Mas a turma do semestre passado já me confirmou que é verdade. Ela é uma mãe dos alunos, ela é super carismática, ela trabalha inclusive com um programa que eu não consegui, depois vocês vão me contar como que é. Melhor do que eu fazer propaganda. E vocês vão ter, na quinta-feira, como chama? EAD, tá certo? Na sexta-feira com o professor Gilberto, o Novatinho. E ontem vocês estiveram com o professor Milton. Foi boa aula? Gostaram? Planejamento financeiro e orçamentário? Foi Sim. boa aula, professor. Sim, foi uma boa aula, professor. Ele também é coordenador de administração, é meu colega também da coordenação. E ele é professor dos meus cursos também. E eu dou aula lá no curso dele também de gestão da produção, para o pessoal de administração também. A gente troca figurinha aí, legal. Então tá bom. Bom, eu acho que vai ser dinâmico, eu acho que vai dar um samba legal, mas vamos tentar entender, perceberam? Então você tem uma proposta, a princípio é pesquisar quais as principais opções de aplicações financeiras disponíveis no Brasil atualmente e como esses investimentos podem ser classificados. Não é uma pergunta difícil, entendeu? Mas precisa contextualizar, precisa escrever direitinho, e aí vocês vão mandar para o outro grupo, que eles vão... Eu acho que eu vou fazer em grupo, eu pensei em individual, mês sendo 23, isso que eu queria ter o número de aluno que eu não tenho ainda certinho, mas eu acho que é melhor fazer ele em grupo também, mas o grupo eu sempre acho que deve ser não mais do que 5 também. Concordam, Bruno, Ariane? Eu sempre brinco que tem aluno que vem, porque em semestres anteriores tinha aluno que falava assim, no próprio PI que eu orientava de vocês, pode ser com 6, 7, depois vinha com 9 e 10. Aí eu brincava e falei, não, mais de 5 para mim já não é mais grupo, já é quadrilha, né? Então, para no 5 aí. Então, acho que 5 tá bom. Tá ótimo. Que isso, professor? Não, até 5, mas que isso já não é grupo, é quadrilha, não. É bom, professor, que você tenha a definição de um grupo, você tem a opinião de um grupo sobre o seu trabalho, e não de uma pessoa só. Não, eu gosto. Muitas vezes, quando o aluno está fazendo individual, eu falo assim, dá uma olhadinha no seu resultado com o coleguinha do lado. Percebe? Então, realmente, isso acontece. Ok? Bom, diante desse problema, então, acho que dá para a gente enfrentar isso. Podemos seguir aqui, né, no plano? Podemos. É bom essa ideia, professor, porque tem muito aluno que quer tirar dúvida com o amigo do lado, que sabe talvez até um pouco mais, mas o amigo do lado fica com receio de querer ajudar e, tipo, achar que o outro está copiando dele. Mas às vezes a gente pergunta, não é porque a gente quer copiar, é porque a gente quer ver se a pessoa tem a mesma ideia que a gente, né? E quantas vezes também o aluno tem mais liberdade de perguntar do colega ao lado do que perguntar para o professor, concorda? E às vezes aprende, então acho que é isso. É isso mesmo. Legal. Bom, qual é o conteúdo? Vocês perceberam que antes do conteúdo já tem a situação problema, e é exatamente esse o objetivo. Agora, depois que você ouvir a aula, depois que você leu esses conteúdos, tem vídeo lá que eu postei para vocês também, uns vídeos bastante interessantes, também bem curtinho, 10, 12 minutinhos, para você ter as primeiras noções disso também, acho que ajuda muito. E eu sei que a geração de vocês gosta de ouvir vídeo no YouTube, né? Então tem lá. Bom, aí tem o conteúdo, tá? Desculpa, são 8h20, não é isso? Bom, Bruna e Ariana, me ajuda aí no horário antes que eu passe, depois eu falo demais e aí 8h40 a gente para para tomar água e no banheiro. Tá? Tá bom. Bom, então, o conteúdo aqui dessa unidade, que é a unidade 1, a gente vai trabalhar sobre conceitos de finanças corporativas e análise de investimento, que é a primeira coisa,
os tipos de investimento, a importância do investimento para a economia e para as empresas, análise de investimento, as considerações econômicas, financeira e de ambiente empresarial também. Análise de investimento no contexto estratégico das organizações, o mercado financeiro e análise de investimento, principais aplicações financeiras no Brasil, cálculo de retorno de investimento, renda fixa e renda variável. Percebeu que esse último aqui já é um cálculo que nós vamos fazer. Já vamos precisar da HP12C. Não se preocupa, vocês estão online, ninguém trouxe aí, mas hoje eu não estou vendo aqui, você vai usar o celular, e eu pode usar. Eu digo para o aluno, não ser no dia da avaliação, mesmo na sala de aula, muitos alunos usavam a HP12C do celular, sem problema nenhum. Então, usa aí também, tá bem? Vocês perceberam que esse próprio conteúdo aqui, que agora nós vamos trabalhar, já vai ajudar você a responder essa pergunta. Olha a pergunta aí, ó, em cima. Quais as principais opções de aplicações financeiras disponíveis no Brasil atualmente? E como esses investimentos podem ser classificados? Ou seja, a situação problema é exatamente para o aluno poder pesquisar antes do assunto. Vocês já ouviram falar também de um outro termo chamado sala invertida? O que é a sala invertida? Em vez do professor se sentir dono da verdade, é o aluno que é o mais importante. Ele que vai pesquisar, e depois que ele pesquisar, ele vai levar apenas as dúvidas para o professor. Porque hoje, como que é o tipo? É o professor que joga um monte de informação para vocês, não é isso? E, na verdade, deveria ser o aluno procurando essa informação, e não o professor passando. Então, chama-se sala de aula invertida. Essa metodologia laboratório de avaliação, ela faz parte da sala de aula invertida, percebeu? Então, você trabalha em grupo, é você trocar a informação sua com dos colegas também, mas o quê? Para enriquecer. A gente vai colocar lá no próprio AVA também, algumas recomendações também. Se você fizer um comentário, seja educado também, porque você precisa respeitar o colega, e não necessariamente o colega precisa pensar como você também, concorda? Isso faz parte de um processo democrático também, que a gente trabalha nas nossas empresas também, concorda? Então, ok? Então, isso faz parte, tudo bem? Bom, olha lá. Dentro do conteúdo aqui para vocês estão vendo aqui, eu indiquei, ó, material para auxiliar o desenvolvimento dos temas acima. Finanças corporativas, tem um link aqui do YouTube. Que data que eu verifiquei esse link? Dia 6/8 agora, semana passada. Análise de investimento e a terceira, uma introdução às finanças corporativas. Então, esses 3 links aqui, cada um 10, 12 minutos. É todo link rápido, tem uns que é 3, 4 minutos também. É link rápido que você pode clicar aqui, você vai ter pelo menos a primeira, opa, vou acostumar com o meu ouvido, o que é investimento, né? Então, o que é finanças corporativas, quais o tipo de investimento, o que o Brasil tem hoje, vai te ajudar você a responder o problema, vai te ajudar você a fixar os conceitos aqui, e esse é o objetivo da nossa disciplina, tudo bem? Bom, aqui também não está pronto, mas vamos lá. A verificação da aprendizagem. No final desta unidade de aprendizagem, haverá atividades em sala de aula, em grupo ou individual, referente ao conteúdo trabalhado em sala e como os alunos entenderem e poderão aplicar nas empresas atuais. Também poderá ser utilizado um formulário Google Forms, que acho que o semestre passado muitos professores já utilizaram, ou mesmo outra ferramenta adequada para avaliar o conteúdo trabalhado. Por que eu coloquei outra ferramenta? Porque volta e meia a faculdade mesmo muda também, então está aqui meio aberto. O Google Forms ou o outro que aparecer aí. Tudo bem? Outra coisa que é importante também, cada unidade. Olha, não temos 8 unidades? Olha aqui a última, o feedback. Ao final desta unidade, o aluno será capaz de entender os conceitos básicos de finanças corporativas e análise de investimento, em que se insere as empresas. Caso sua compreensão esteja abaixo do esperado, o aluno receberá o feedback do conteúdo que precisará ser revisto. Então, com essas perguntas que tem aqui, com essa verificação acima, ele vai perceber o que está falho, o que ele precisa focar. Opa, eu preciso fazer mais cálculo no investimento, eu preciso estudar o que é investimento, eu preciso estudar os tipos de investimento, quais as características. Então, tudo isso é importante. Então, esta figura hoje você percebeu, com esse título, objetivo, pré-requisito, situação, problema, conteúdo, verificação e feedback, ela é padrão para todas as unidades. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. Bom, só comentando rapidamente agora, saindo do capítulo da unidade 1 e indo para a unidade 2. Ok? Então, unidade 2, a gente trabalha técnicas de gestão e análise de investimento. Qual é o objetivo da segunda unidade? Ao final dessa, espera-se que o discente seja capaz de entender
as principais técnicas de análise de investimento, e aqui nós vamos trabalhar o tiro, o VPL e o payback. Já ouviram falar nisso? Se não, nós vamos aprender o que é, como calcular. Bom, de uma maneira bastante simples, o payback ele vai considerar só o período, o tempo em que seu investimento que você fez vai te dar o retorno. E se você, como investidor, disser que você está propenso a aguardar 2 anos para começar a dar retorno no seu investimento, você dá andamento ao seu projeto. Caso o seu projeto, que você fez um cálculo, te dá um retorno mais de 2 anos e você não tem condições de esperar 2 anos, você não aplica o seu investimento, não realiza o seu investimento. Isso é o payback. O TIR, o nome TIR significa taxa interna de retorno. Ou seja, o seu investimento vai te dar uma taxa que ela é superior a uma TMA. O que é TMA? Taxa mínima de atratividade. Se você tivesse esse dinheiro para aplicar, não aplicasse neste seu negócio, você poderia deixar no banco, que ele te daria tanto por cento ao ano. Percebeu? Então, qualquer negócio que você faça de investimento, olha, gestão e análise de investimento, é isso que nós estamos trabalhando. Qualquer investimento que você faça, ele precisa pelo menos cobrir a sua TMA, que é a sua taxa mínima de atratividade. Porque muitas vezes, tem até um exemplo lá no livro que vocês vão perceber, que alguém vai dizer assim, bom, eu tinha uma padaria, eu tinha um terreno, meu pai lá, eu queria construir uma padaria, mas meu pai poderia alugar o terreno ou o espaço dele lá por R$4.000. E aí eu vou montar a padaria, eu não vou pagar aluguel. Meu amigo, não é que você não vai pagar aluguel. Você, como investidor, você tem que lembrar que esse negócio que era do seu pai e que poderia render R$4.000 de aluguel, ele vai deixar de render R$4.000. Então, quando você fizer o seu investimento, você precisa calcular que a taxa mínima de atratividade é este valor que vai te dar de rentabilidade para o seu pai, e que se você transformar o negócio dele numa padaria, ele não vai ter mais este valor. Então, o seu negócio precisa dar maior ou igual, pelo menos, este valor. Caso contrário, não é viável você montar uma padaria lá no espaço do seu pai, entendeu? De uma maneira bastante simples, para você poder entender o que seria o tiro. O VPL também significa valor presente líquido. Como o próprio nome já está dizendo, valor, ou seja, quanto que eu terei de retorno do meu capital investido. Se isso é interessante ou não. E se esse VPL é positivo, significa que ele cobriu a taxa minha de atratividade que eu levei em consideração e ainda te deu um retorno positivo. E muitas vezes ele é negativo, e se ele é negativo, eu não devo dar andamento ao meu projeto de investimento. Eu devo parar com ele, por quê? Porque ele vai me dar prejuízo, concorda? Então, como a gente sempre diz, a nossa gestão de investimento é sempre para o futuro. Você vai fazer projeto e vai dizer, este meu projeto é viável, este meu projeto não é viável. E é isso que a gente vai aprender a calcular, já aqui na segunda unidade de aprendizagem. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual o objetivo aqui? Capacitar o discente a desenvolver o fluxo de caixa na área de investimento. Isso é legal, porque muitas vezes eu não ouvi falar de fluxo, mas ele nunca desenhou um fluxo, setinha para baixo, saída, setinha para cima, entrada, dinheiro que entra é positivo, dinheiro que sai é negativo, tá claro? Isso quem trabalha em caixa sabe disso. E o fluxo de caixa tem essa representatividade. Opa, tem alguém que quer falar? Desliga o microfone, então, se não quiser falar. Bom, capacitar o discente a desenvolver o fluxo de caixa. E o último aqui, verificar e escolher se o fluxo de caixa do projeto tem viabilidade econômica financeira de realização, definindo e escolhendo assim se o investimento é viável ou não. É isso que o profissional vai tomar a decisão, ok? Olha lá, qual o pré-requisito dessa unidade 2 é a unidade 1, percebeu? E ainda eu incluí aqui, olha lá, além dos conhecimentos básicos, né, que está lá na unidade 1, e o conhecimento básico da calculadora HP12C e planilha Excel. Alguém já disse aí que domina a planilha Excel. Parabéns. Domina o Excel. Tem bastante exemplos neste livro de planilha Excel, ok? Muito legal, para a gente poder calcular, mesmo quem não tem noção. Bom, e aqui tem a situação, problema 2 também. Posso só ir na pergunta para tornar mais, porque já são 20 e 30 aqui. Ok? A pergunta dela. Depois, a metodologia é a mesma. Vai dizer o que é a situação problema, que eu preciso melhorar aqui, porque tem coisa que está duplicidade, e a metodologia é a mesma também. Mas qual é a situação problema na
Unidade 2, olha lá. Elaborar um fluxo de caixa para cada um dos projetos. Tem o projeto aqui em cima, tá? Representar os cálculos pelo método payback e tomar a decisão. Qual o melhor projeto para a empresa e por quê? Considerando uma taxa de atratividade de 10% ao ano, calcular os 2 projetos pelo VPL e tomar a melhor decisão para a empresa e por quê? Você, como gestor financeiro, deverá explicar para a sua diretoria qual a diferença entre os modelos Payback e VPL. Percebeu que você já tem uma missão aqui. Você é o gestor financeiro da empresa e você tem por obrigação explicar para a sua diretoria qual a diferença do Payback e qual a diferença do VPL. Ok? Legal. Mas vamos lá, só para aguçar a curiosidade, eu vou ler o exercício para você ver o tipo de exercício que a gente vai trabalhar muito aqui. Voltando um pouquinho à situação, problema. O problema de tiro, VPL e Payback são comuns das empresas, mas nem sempre de fácil solução. Esse desafio é colocado aos educandos para perceberem a complexidade do tema nos diversos tipos de indústrias para que possam tomar as melhores decisões de investimentos. Nessa segunda unidade de aprendizagem, como iremos iniciar os cálculos através da calculadora HP12C e planilhas do Excel, poderá utilizar a metodologia da aprendizagem social, onde os alunos deverão aprender por meio de interações sociais, por meio de exercícios aplicativos, trazendo como aprendizagem a atenção, retenção, reprodução e motivação da sala. Você é o gerente financeiro da empresa Fênix Financeira, que recebeu 2 projetos concorrentes de 4 anos e deverá tomar a melhor decisão para a sua empresa. O projeto X irá precisar de um investimento inicial de 300 mil, retorno nos primeiros anos de 100 mil, retorno nos 3 primeiros anos de 100 mil e no 4º ano de 400 mil. O projeto Y, que é o segundo projeto, irá precisar de um investimento inicial de 300 mil, com retorno nos 2 primeiros anos de 150 mil e nos 2 anos seguintes de 50 mil. E aí a pergunta que eu acabei de ler para vocês. Elaborar um fluxo de caixa. Você percebeu que aqui você já vai brincar com o fluxo de caixa, vai representar o cálculo de payback, vai representar o cálculo do VPL e vai tomar a melhor decisão. Percebeu por que eu disse que eu gosto muito de exercícios aplicativos? Você vai colocar na prática isso daqui. Então você vai entender o conceito e vai entender a aplicabilidade dele também. Tudo bem? A metodologia é a mesma. Vocês poderão fazer, acho que em grupo eu vou decidir. Vai mandar para o grupo, eles vão ajudar, vão fazer comentários construtivos para melhorar. Vocês vão reavaliar o trabalho, vão evoluir, vão melhorar isso só no final. Eu pensei com os meus botões aqui, e vocês podem ajudar também, se vocês, cada grupo, se passar para 2 grupos, 1 ponto na passagem para cada um dos grupos. 1 ponto para vocês melhorarem dos outros 2 grupos. E 6 pontos do professor avaliar o projeto final. É justo esta porcentagem ou este número para avaliar? Entenderam? 2 pontos que vocês mandam o trabalho de vocês para cada um dos grupos. Para cada 2 grupos. Só de enviar já ganhou 2 pontos. Para um grupo, para 2 grupos. De vocês avaliarem os 2 grupos, já ganham 1 ponto cada um. Entendeu? Cada aluno já fica com 2 pontos para mandar, 2 pontos para avaliar e 6 pontos para o professor avaliar o projeto final. É justo esse número? Alguém fala. Muito em silêncio essa sala. Gente, Oi. alguém? Eu não posso responder por todo mundo. Alguém responde, senão vai ficar as 2 representantes aí, posicionando. Mas se ninguém falar, fala você, então. Bruno. Depois ninguém reclama, hein? Eu acho que tá bom. Hã? Depois falar, foi a Bruna que falou. Mas eu acho que tá bom a gente
Justo. Até porque a gente já vai fazer o primeiro exercício, ele já vai ser dessa forma, né? Assim, a gente já vai entender como é que funciona. E aí os próximos a gente já faz, né, nessa temática. A gente não precisa, na verdade, já vai ser um trabalho, é isso, né? Como se fosse um trabalho, né? É uma atividade avaliativa já valendo os pontos. Sim, sim. Só que é o seguinte, eu falei que é 1 ponto, 2 vale 10. Na verdade, é 1 ponto só que vale, né? Tá claro isso para vocês? Também que acho que já está até no site lá também. Porque vai ser assim, a unidade 1 vale 1 ponto, a unidade 2 vale 1 ponto, a unidade 3 vale 1 ponto, soma-se os 3 pontos. A P1 vale 7, dá os 10, tá certo? A unidade 5 vale 1 ponto, a 6 vale 1 ponto, a 7 vale 1 ponto, a P2 vale 7, somando vale 10. Soma os 2, maior do que 6, está aprovado. Menor faz substitutiva. Substitutiva não tem trabalho nenhum de 0 a 10, tá certo? Essa metodologia. Ok. É a metodologia Pra da mim. faculdade. Então tá bom. Então Para seguimos. mim, tá ok. Tá ok. Mas se alguém tiver alguma visão diferente, a gente aceita a proposta, a gente pode estar pensando junto, ok? Então vamos lá. O conteúdo da unidade 2. O conceito de fluxo de caixa relevante, projetos únicos e projetos concorrentes. Aqui, ó, técnicos de avaliação do período de retorno, que é o payback, ok? De valor presente, que é o VPL. Vocês vão acostumando com o número. Depois a gente vai falar só nomenclatura, mas valor presente, o que é? A abreviação de VPL. Comparação entre usos e limitações do VPL e o payback. Taxa de avaliação, TIR, taxa interna de retorno, TIR, ok? Limitação do TIR. E, no final, a comparação do payback, do VPL e do TIR. Material para auxiliar também. Coloquei apenas 2 vídeos aqui. Tudo bem? 2 vídeos. 2 ou 3? Não, tem 3. Desculpa, tem 3. 3 vídeos também. Gestão de análise de investimento. Percebe aqui? Vídeo aula sobre fluxo de caixa. Então, você viu que tem 2 vídeos aqui sobre fluxo de caixa. Ah, nunca vi falar. Entra aqui, 10, 12 minutinhos, você vai ter pelo menos as primeiras noções. Tudo bem? Então, bom, verificação da aprendizagem, a mesma coisa também, o feedback também no final, tudo bem? A unidade 3, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, a unidade 3 a gente vai falar do efeito da inflação na gestão da análise de investimento, ok? Bom, qual é o objetivo? Olha lá. Ao final, espera-se que você seja capaz de entender os principais índices, causas, efeitos e consequências da inflação e gestão da análise de investimento. Então, a gente vai estar falando de inflação. E a gente sabe o quanto a inflação interfere nos nossos investimentos. Aqui está cheio de gente. Oi? Só para informar que a gente já está te dando 8h40, tá? É verdade. Então tá bom. Então vamos parar para a gente poder respirar aí também. Então deixa eu só terminar a unidade 3, depois eu continuo, volto da unidade 4, ok? Então você percebe que eu falo que aí está cheio de gente novinha, namorando, querendo casar, e sabe o quanto que a inflação vai influenciar. Você quer comprar um apartamento que hoje vale 800 mil lá nos Jardins, e quando você terminar daqui 25 anos, você já vai pagar 3 milhões nesse apartamento. Concorda? Por que tudo isso? Por causa da inflação. E é mais ou menos isso, tá? Estou exagerando no número, às vezes a gente compra um apartamento de 300 e no final a gente vai pagar 900 por causa do juros, não, desculpa, da inflação. Ok? Então, parece baixa, mas a gente vai ver até umas porcentagens aqui, que é pequeno, mas ano a ano acumulando, e muitas vezes você compra apartamento, carro, para pagar daqui 2, 3, 10, 15, 20, 25 anos o apartamento. E a gente vai pagando essa inflação também. Tudo bem? Bom, qual a situação, o problema que eu coloquei aqui, só para terminar essa unidade aqui? Elaborar o fluxo de caixa para a situação e qual o valor do VPL. Aceita-se o projeto pelo VPL? Olha a pergunta aqui, você já vai calcular, vai usar sua calculadora HP12C, poderá usar o seu Excel também, você já vai ter um resultado e você vai tomar melhor a decisão e uma decisão assertiva, ok? Esse é o objetivo. Tudo bem? Bom, qual é o conteúdo dessa unidade? Conceito de inflação, a importância da inflação nos investimentos, valor nominal e valor real. Isso é muito importante, a gente vai aprender a calcular. Uma taxa de Fischer, alguém já ouviu falar? Essa fórmula de Fischer, faz parte do profissional de finanças. Fluxo de caixa nominal e fluxo de caixa real também, ok? E no final eu coloquei apenas um vídeo aqui rapidinho também, que é um material que vai ajudar aqui o que acontece com os investimentos quando a inflação sobe ou desce, percebe? Estão falando de inflação aqui, já vai ajudar. Tudo bem?
No final também a mesma coisa, verificação da aprendizagem e o feedback para o aluno, para aquele que não ficou bem claro, para ele voltar. Tudo bem? Então eu vou parar a gravação aqui, só para a gente não ter, né, ficar parando aí também. Depois a gente faz uma segunda gravação da segunda parte também. Tudo bem? Então, vou parar a gravação. Tudo bem? Então, parar a